Há muitos anos atrás, eu ficava pensando por que que eu, morando no Brasil, vou me interessar pelas eleições dos Estados Unidos. Eu até ficava zoando quem ficava interessado, quem ficava se informando sobre as eleições de lá. Mas, infelizmente, eu ainda não sabia o tamanho da influência que as eleições de lá têm sobre o nosso país. E como um presidente eleito por lá pode mudar muita coisa aqui. Muita gente hoje ainda comenta. Ah, mas você nem mora lá, por que você está se importando? Por que você está preocupado? Vamos lá. Os Estados Unidos tem a posição de maior potência mundial, tem um grande poder militar, além de ser um dos principais parceiros comerciais aqui do Brasil, tanto para vender quanto para comprar produtos também. Portanto, tudo que acontece lá respinga na gente aqui. O preço do dólar é um exemplo disso. E ontem foi o dia da posse de Donald J. Trump, o laranjão mais odiado pela esquerda global. E não à toa, ele sofreu um atentado contra a sua vida na Pensilvânia no ano passado, né, enquanto ele estava fazendo um comício ali para as eleições, na sua campanha. E além desse atentado, tiveram mais pelo menos 2 tentativas contra a vida dele, né, mas felizmente não chegou ao ponto que chegou na Pensilvânia. Pois bem, ontem foi o marco do início do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E dessa vez ele veio em um tom muito mais sério, muito mais focado, muito mais centrado nos problemas reais do país. Dá para ver claramente na foto do Trump, do primeiro mandato e desse segundo mandato. No primeiro ele estava sorrindo, estava feliz. Nesse ele está muito mais sério, não mostrou um sorriso, está muito mais centrado. Ele fez um discurso forte ontem. O seu discurso foi um discurso forte, foi um discurso centrado, objetivo, foi brutal para os ouvidos de todo esquerdista bunda fora. Ele fez duras críticas ao governo Biden, que inclusive o próprio Biden estava lá também na posse do Trump, né, ali sentado pertinho do Trump, ouvindo tudo que o Trump estava falando, quer dizer, ouvindo quase tudo, né, porque teve uma hora ali que ele deu uma dormidinha. O Trump falou o que precisava ser dito e falou isso da melhor maneira possível, tanto que ele foi aplaudido em pé 8 vezes durante o seu discurso. E tem alguns pontos que eu queria comentar aqui com vocês, principalmente os pontos voltados para a cultura pop. Afinal, a maioria dos vídeos aqui do meu canal são voltados para a cultura pop. Ele finalmente entendeu que a política é o rio abaixo da cultura, ou seja, tudo que acontece na cultura inevitavelmente ganha força no âmbito político. Até por isso, ele anunciou o Mel Gibson e o Stallone como embaixadores especiais de Hollywood, visando trazer a era de ouro de volta para os cinemas americanos, né? A época dessa era de ouro era a época que era vendido para o mundo inteiro aquele tão famoso e famigerado estilo de vida americano, que todo mundo sonhava em ter. Vamos ler a matéria aqui que saiu lá no Poder 360. Trump anuncia Mel Gibson e Stallone como embaixadores de Hollywood. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Partido Republicano, anunciou na última quinta-feira, 16 de janeiro, que os atores Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight, pai da atriz Angelina Jolie, serão embaixadores especiais em Hollywood. Segundo o político, o objetivo é trazer de volta a era de ouro da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Um outro ponto é que ele também estabeleceu que a política dos Estados Unidos só reconhece 2 gêneros, masculino e feminino, indo completamente contra quase todas as grandes pautas da cultura woke. E isso é extremamente importante não só para a cultura, mas principalmente nos esportes, né? A gente viu o que aconteceu já no ano passado, aquele lance das Olimpíadas e tudo mais. Ele também declarou que os homens não poderão participar dos esportes femininos. A Emma e a Angela agradecem isso. Mas o que que isso tem a ver com a cultura pop? Bom, se você está se perguntando isso, você com certeza precisa prestar mais atenção nas coisas que você consome, nas coisas que você ouve, porque a gente já está há anos tendo essa cultura woke sendo forçada, sendo enfiada a goela abaixo de todo mundo por meio dos filmes, por meio das séries, até por meio dos jogos, que eles falam que Ah, isso nem existe, é só um monte de pixel. ainda assim, com esse discurso de que nem existe, que é um monte de pixel, eles ficam enfiando essa cultura woke lá. Pra quê se não existe? Isso beira o absurdo, tanto que a gente chega nesse negócio aqui. Thank you. So, I'm non binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Cara, o diálogo mais patético que eu já vi em um jogo de videogame. Mais desnecessário, completamente do nada, eu sou não binário.
faz nem sentido. E agora um ponto que sempre me deixou muito curioso. Eles vivem falando que as pessoas mais à direita são negacionistas e tudo mais, principalmente quando a pessoa sequer questiona a possibilidade de ter efeito colateral nas vacinas, como a gente teve no caso da pandemia. Só de questionar, essa galera já vem tacando pedra em todo mundo, falando que são negacionistas e que não sei o quê, mas eles são os primeiros a falar que existem sim mais de 2 gêneros. Tem lógica isso? Aliás, é difícil esperar lógica e coerência de uma turma assim, né? Até porque foi o grande líder da esquerda brasileira que disse isso daqui. Coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Então, ou seja, vai brigar com um, briga com outro também. Mas voltando agora para o discurso de posse, a gente teve a presença de absolutamente todos os grandes chefes das Big Techs, da Amazon, do Google, do Meta, do X e até o CEO do TikTok estava lá. TikTok que até o momento da posse do Trump estava bloqueado nos Estados Unidos. Se eu não me engano agora o Trump já revogou isso, o aplicativo já voltou a funcionar lá, mas até o momento da posse o aplicativo estava bloqueado. E ainda assim o CEO do TikTok estava lá presenciando a posse do Donald Trump. E todos eles estão com um discurso muito mais alinhado ao laranjão. Afinal, para que bater de frente com o presidente da nação mais poderosa do mundo? Alguns por medo e oportunismo, como o Marquinho, talvez, né? Mas mesmo assim isso não deixa de ser algo relevante. Até porque agora o próprio Facebook e o Instagram, eles tiraram toda a menção daquelas bandeiras LGBT. E além disso, eles vão implementar também as notas de comunidade no Facebook e no Instagram. Da mesma forma que a gente tem no X, que é a ferramenta mais eficiente para combater as fake news. Enfim, tomara que agora as produções de filmes, de séries, de jogos, elas melhorem daqui para frente. E com certeza a gente vai ver diferença nas produções aqui do Brasil também. Porque como eu disse, tudo que acontece lá respinga aqui. Mas infelizmente eu acho que nem todas as mudanças que a gente vai ver serão mudanças positivas. É difícil de acreditar que o Lázaro Ramos vai fazer algo decente, por exemplo. Flopa aí, ó. E por aqui, inclusive, a mídia já noticia tudo da maneira que a gente conhece, né? Tudo que é bom para a direita, tudo que é positivo para o aspecto político mais à direita, eles noticiam com um tom meio de velório, com um tom sarcástico. Eles colocam algumas indiretas venenosas ali e às vezes até mentirosas no meio da matéria, porque quando eles colocam essas frasezinhas ali no meio da matéria, isso fica no subconsciente da galera. E eles repetindo isso em massa, aquilo que às vezes passava desapercebido passa a ser verdade. Uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade, né? Você já ouviu isso daí? Quer um exemplo disso? Olha o que eles já estão começando a fazer com o Elon Musk, por exemplo. Gesto de Musk gera polêmica durante fala do bilionário em evento da posse de Trump. Durante a fala, Musk fez um gesto com as mãos em direção ao público que alguns usuários nas redes sociais disseram parecer uma saudação nazista. Outros citam que o gesto surgiu no Império Romano. Tá vendo? Eles já estão começando a criar caso onde não existe. Já estão começando a falar que o Musk fez uma saudação nazista e tudo mais. Por que eles não falam a mesma coisa desses outros cenários aqui? Eu não vi eles falando nada disso nesses outros casos. Por que será? Coincidência? Eu acho que não. E olha só o contexto do gesto do Musk, né? É isso que a grande mídia faz, que nos afasta cada vez mais deles. Eles pegam um trechinho, cortam todo o contexto, inventam uma mentira sobre aquilo e colocam aquilo como se fosse verdade absoluta. Mas olha o vídeo do contexto do Elon Musk. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Cara, ele claramente estava fazendo um gesto de jogar o coração dele para a plateia de forma agradecida, né? Que ele estava agradecendo ao público porque foi o público que colocou o Trump no poder. Foram as votações populares. O Trump ganhou em absolutamente tudo lá nos Estados Unidos. Então o Musk estava realmente agradecendo o povo e jogando o coração dele para a plateia. É simples, mas esse contexto não apoia esse discurso de que o Musk fez um gesto nazista. Então eles cortam completamente o contexto. Eles fingem que nem existe isso. Mas agora é esperar o tempo nos mostrar se realmente as mudanças de Hollywood serão positivas ou negativas. E quanto tempo vai demorar para a gente começar a ver essas mudanças de fato, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a posse do Trump. Foi um discurso extremamente positivo, extremamente centrado, extremamente brutal para a esquerda. Cara, o Trump tá vindo com o sangue nos olhos. Vai ser muito legal de acompanhar.
o que vai acontecer lá e aqui também, né, as consequências de tudo que ele faz lá, aqui no Brasil. Então eu tô empolgado para ver esse novo mandato do Trump, né. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, vocês acompanharam o discurso de posse do Trump, não acompanharam? O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? Eu quero muito saber. Curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho. Tô com a meta aí de chegar a 100 inscritos, já estamos com mais de 70 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês e é isso. Abraço.